Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha na grande avenida de Manhattan, pintando os arranha-céus com longas sombras douradas. Dentro do banco de Manhattan, o saguão ecoava com o som de saltos altos e o murmúrio de clientes ansiosos. Sarah Thompson, uma jovem simples porém elegante, segurava sua pasta com firmeza, tentando disfarçar o nervosismo. Seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa, mas nada parecia importar diante da arrogância de Anthony Keller, o chefe do atendimento ao cliente. Quando Sarah se aproximou do balcão para pedir um simples empréstimo estudantil, Anthony ergueu os olhos da tela, com o olhar gélido fixo nela. Sério? Você espera que levemos seu pedido a sério? Disparou ele, com a voz carregada de desprezo. Os funcionários ao redor esboçaram sorrisos constrangidos, alguns desviando o olhar. Sarah sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura ereta. Senhor, eu só vim entregar meus documentos, disse ela em voz baixa, porém firme. Anthony soltou uma risada seca e cruel. Macio? Firme? Você fica adorável quando acha que isso basta. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, como se quisesse menosprezá-la ainda mais. Mas suponho que com o seu perfil isso não seja surpreendente. Naquele exato momento, um silêncio incomum tomou conta da sala. Uma secretária normalmente discreta, ergueu uma sobrancelha e sussurrou, espere, esse nome. Sarah Thompson? Anthony franziu a testa, intrigado apesar de si mesmo. O que? Perguntou, mas a curiosidade substituiu momentaneamente seu desdém. Um instante depois, um homem entrou no salão com uma presença imponente. Os passos pesados de William Thompson, o lendário empresário e figura paterna influente da cidade, soaram como um aviso. Seu olhar recaiu sobre Anthony, depois sobre Sarah. Seus olhos brilhavam com uma luz que ninguém poderia ignorar. Anthony Keller, disse ele com uma voz calma, mas gélida. Você me parece familiar. E você? Ele se virou para Sarah com o coração acelerado. Você é minha filha? O mundo parecia girar em torno de Anthony. Cada palavra, cada provocação, cada humilhação infligida a Sarah se voltou instantaneamente contra ele. O que ele havia considerado um jogo cruel o mergulhou repentinamente em um silêncio ensurdecedor. Sarah, ainda de pé, sentiu uma mistura de medo e triunfo. O segredo que guardara por toda a vida acabará de mudar o destino daquele dia, e o do homem que pensara que podia menosprezá-la. Sarah Thompson tentou manter a calma, apertando a pasta com força como se sua vida dependesse disso. O saguão do Bank of Manhattan estava lotado, e todos os olhares pareciam estar voltados para ela e Anthony Keller. Ele a encarava com uma mistura de desprezo e curiosidade, incapaz de esconder sua irritação. Sério, senhorita Thompson, ele disparou com a voz cortante como uma faca. A senhora realmente acha que vai conseguir um empréstimo aqui? Ele a encarou, buscando as palavras certas para menosprezá-la. Sarah respirou fundo. Ela sabia que precisava manter a dignidade, apesar do escárnio e da tensão que pesavam sobre seus ombros. Senhor Keller, tenho todos os documentos necessários. Sua voz era suave, mas firme, repleta de uma determinação que o homem parecia não ter previsto. Ele soltou uma risada seca que fez várias cabeças se virarem no corredor. Documentos, repetiu com um sorriso zombeteiro. Vamos ver o que vocês têm. Pegou os papéis, mal os olhou, franziu a testa e os jogou no balcão. Incompleto. Vocês nem sabem preencher um simples formulário bancário. Os funcionários ao redor trocaram olhares constrangidos. Alguns cochicharam, outros desviaram o olhar para evitar presenciar a cena humilhante. Sarah sentiu o rosto esquentar, mas se obrigou a não entrar em pânico. Senhor, eu posso explicar. Ela tentou dizer. Não. Anthony interrompeu, erguendo a mão. Você não precisa explicar nada. Francamente, eu nem entendo como alguém como você consegue pensar. Sua frase se perdeu no ar enquanto um murmúrio fraco percorria a sala. Sarah ergueu os olhos, intrigada. Vários funcionários pareciam estar cochichando algo sobre o nome dela. O silêncio tornou-se repentinamente pesado. Sarah Thompson, murmurou uma das secretárias com os olhos arregalados. Ela é filha de William Thompson? Anthony congelou. Seu olhar endureceu e se fixou nela. O que? Gaguejou, sentindo uma mistura de medo e curiosidade dominá-lo. Naquele instante, a porta do saguão se abriu de repente. Um homem alto e imponente entrou. Os passos de William Thompson ecoaram no piso de mármore, atraindo a atenção de todos os outros clientes. Seu olhar penetrante percorreu o salão até se fixar em Sarah e Anthony. Anthony Keller, disse ele com uma voz fria e autoritária.
Acho que precisamos conversar. Anthony sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo que ele pensava controlar desmoronou em um instante. Sarah, por sua vez, permaneceu imóvel, mas por dentro, seu coração batia forte. A verdade que ela havia escondido por todos esses anos finalmente viera à tona. William aproximou-se de Sarah e olhou para ela com uma mistura de surpresa e emoção. Sarah, é você mesmo? Ela assentiu com a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Sempre sonhara com esse momento, mas jamais imaginara que aconteceria no saguão de um banco, sob o olhar do homem que acabará de humilhá-la. Enquanto isso, Anthony se viu sozinho, diante do homem mais influente da cidade e de uma jovem que ele acabará de menosprezar, sem saber quem ela realmente era. Um silêncio se instalou. Todos no banco prenderam a respiração. E naquele instante, Sarah compreendeu que sua vida acabará de mudar de uma forma que jamais poderia ter imaginado. O saguão do banco mergulhou num silêncio pesado. Os clientes cochichavam entre si, incapazes de desviar o olhar da cena que se desenrolava. Anthony Keller, geralmente no controle da situação, se viu paralisado diante de William Thompson, um dos homens mais respeitados de Nova York, e de sua própria filha, Sarah. Você é a filha dela? Anthony gaguejou com as mãos tremendo enquanto ainda segurava a pasta que Sarah lhe entregará. Cada humilhação que ele infligira minutos antes voltava para assombrá-lo como um bumerangue doloroso. William encarou Anthony com um olhar gélido. Acho que você ainda tem muito a aprender sobre respeito e decência, Anthony. Sarah sentiu uma mistura de medo e satisfação. A menina que havia sido humilhada acabará de recuperar seu poder, mas ela sabia que precisava permanecer cautelosa. Respirou fundo e falou: Senhor Keller, eu não queria que acontecesse assim, mas agora o senhor sabe a verdade. Anthony tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele percebeu que toda a sua sensação de superioridade havia desmoronado em poucos instantes. Os olhos dos funcionários e clientes, até então constrangidos, mas cúmplices de sua autoridade, agora se voltaram para ele com espanto e, às vezes, com julgamento silencioso. William aproximou-se de Sarah e gentilmente colocou a mão em seu ombro. Você nunca teve que passar por isso sozinha. Estou aqui agora. Sua voz era firme, mas reconfortante. Sarah sentiu uma onda de emoção a invadir. Ela esperara por esse momento a vida toda. O reconhecimento de seu pai e a chance de pôr fim a toda a humilhação. Anthony, incapaz de se conter, tentou uma última defesa. Escutem, eu não sabia. William o interrompeu abruptamente. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Seu olhar era cortante como uma navalha. E agora você enfrentará as consequências. Nesse instante, um telefone tocou na mesa. A secretária sussurrou para William. É da sede. Eles receberam reclamações sobre o seu comportamento, Sr. Keller. O coração de Anthony afundou. Cada palavra dita por Sarah e William ecoava seu fracasso pessoal e profissional. Ele havia humilhado uma garota inocente, e essa garota era ninguém menos que a filha do homem mais poderoso da cidade. Sarah, ganhando confiança, olhou em volta e sorriu levemente. É hora de a verdade vir à tona. Anthony sentiu seu mundo desmoronar. O poder que ele pensava ter naquele salão se voltou contra ele. Ele entendeu que nenhuma desculpa poderia desfazer o que havia feito. Pai e filha trocaram um olhar cúmplice, um laço silencioso, porém forte, que se formara após anos de separação. E Anthony compreendeu que agora não passava de um espectador impotente diante dessa nova dinâmica de poder. A mudança tinha acabado de começar. E Sarah, pela primeira vez, sentiu que sua vida finalmente tomaria um rumo que ela controlava. No dia seguinte, a notícia do incidente no Bank of Manhattan já havia se espalhado pelos escritórios da cidade. Os sussurros se transformaram em rumores, e Anthony Keller sentiu a pressão aumentar como nunca antes. Todos os funcionários que cruzavam seu olhar pareciam estar avaliando sua derrota, e seu telefone vibrava incessantemente com ligações de trabalho preocupadas. Enquanto isso, Sarah estava a caminho da sede da empresa familiar de seu pai, a William Thompson Enterprises. Pela primeira vez, ela não era mais uma jovem tímida e indefesa. Caminhava com confiança, amparada pela presença reconfortante e protetora de seu pai. Pai, disse ela, entrando no escritório de William, quero ter certeza de que o que aconteceu ontem nunca mais se repita. Quero que ele entenda que não sou uma garota que pode ser menosprezada. William sorriu orgulhosamente. Sarah, é exatamente isso que vamos fazer. Mas não se trata apenas de puni-lo. Trata-se de mostrar que você pertence a este lugar, que seu nome importa. O plano era simples, mas eficaz. William, por meio de sua influência e contatos no mundo financeiro, garantiu que a humilhação de Anthony Keller se tornasse um assunto oficial.
Queixa por comportamento inadequado com um cliente, investigação interna e lembrete dos rigorosos padrões de conduta. Alguns dias depois, Anthony recebeu uma intimação formal. Ele teria que explicar seu comportamento perante o conselho de administração e as autoridades bancárias. Seu rosto empalideceu ao perceber que a garota que ele havia ridicularizado estaria lá para depor. No dia da audiência, Sarah entrou no tribunal com uma elegância e compostura naturais que imediatamente perturbaram Anthony. Ele não conseguia encará-la. Cada palavra que proferia soava vazia diante da sua determinação inabalável. Senhor Keller, disse Sarah com voz firme, porém calma, estou aqui para testemunhar sobre seu comportamento ontem. Não foi apenas humilhante, foi inaceitável. O conselho ouviu atentamente enquanto Anthony tentava balbuciar desculpas desajeitadas. Pela primeira vez, Sarah sentiu o peso de anos de injustiça se transformar em força. Ela não era mais a garota tímida que podia ser esmagada. Era filha de um homem influente e havia recuperado sua dignidade. Ao final da audiência, Anthony foi punido. Recebeu uma advertência formal, seguida de treinamento obrigatório sobre conduta profissional e foi colocado sob supervisão. A reputação que ele havia construído com arrogância começava a ruir, e ele percebeu que a garota que havia humilhado não era apenas inocente, ela era implacável. Sarah saiu da sala com uma sensação de triunfo silencioso. Ela não só havia restaurado sua honra, como também provara que a verdade, aliada à força da justiça, podia reverter o curso dos acontecimentos. Caminhando ao lado do pai, ela sentiu pela primeira vez que sua vida estava realmente mudando. Ela não era mais uma vítima, agora era dona do próprio destino. Passaram-se várias semanas desde a audiência no banco. Anthony Keller, outrora arrogante e autoconfiante, era agora uma mera sombra do que fora. A notícia de seu comportamento inaceitável espalhou-se por toda a rede bancária e a imprensa financeira repercutiu o caso. Seus colegas agora o encaravam com desconfiança e seus clientes haviam perdido a fé nele. Enquanto isso, Sarah Thompson vivia um novo capítulo em sua vida. Graças ao apoio do pai, ela começara a trabalhar para a William Thompson Enterprises. Mais do que um simples emprego, ela estava recebendo responsabilidades reais, uma prova de que William queria que ela assumisse plenamente seu lugar no mundo que ele havia construído. Certa manhã, Sarah entrou no escritório de seu pai, radiante e confiante. Papai, ela disse com um sorriso, obrigada por sempre acreditar em mim e me proteger, mesmo de longe. Ontem assinei meu primeiro grande projeto. William olhou para ela com orgulho. Sarah, você não apenas conquistou sua honra, você mostrou a todos que ninguém pode te derrubar. Você é digna do seu nome, e o mundo sabe disso agora. Enquanto isso, Anthony Keller sofria sua queda em desgraça. As sanções impostas pelo banco o forçaram a repensar sua abordagem. Ele percebeu com amargura que nenhum pedido de desculpas poderia apagar a humilhação que infligira a Sarah. Sua arrogância fora destruída, e seu orgulho ferido era agora um fardo que ele tinha que carregar sozinho. Certo dia, Anthony ousou abordar Sarah no escritório de seu pai. Ele fez uma leve reverência, desviando o olhar. Senhorita Thompson, eu gostaria de pedir desculpas. Sarah olhou para ele com calma, o rosto sereno. Suas desculpas não mudam o passado, Sr. Keller. Mas o que o senhor precisa entender é que seu comportamento não define minha vida. Eu sou a dona do meu próprio destino agora. Anthony assentiu com a cabeça, consciente de que jamais conseguiria reparar completamente o que havia destruído. Poucos instantes depois, Sarah juntou-se ao pai no terraço do escritório. O pôr do sol iluminava o horizonte de Manhattan e pela primeira vez, ela sentiu que nenhuma humilhação passada poderia macular seu futuro. Estou pronta, pai, disse ela. Pronta para viver minha vida com confiança e dignidade. William colocou a mão no ombro dela, comovido. E você nunca precisará duvidar da sua força, Sarah. Você é a prova de que até as humilhações mais cruéis podem se tornar degraus para a grandeza. Sarah sorriu com o coração leve. Ontem ela havia sido humilhada. Hoje ela era reconhecida. E amanhã, ela construiria sua vida, orgulhosa e invencível, com um homem a quem finalmente chamava de papai, ao seu lado. A humilhação havia sido desfeita. A verdade e a justiça triunfaram. E Sarah Thompson, filha do poderoso William Thompson, agora caminhava rumo a um futuro que era inteiramente seu.